Bom dia, a paz de Jesus ao seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos juntos aqui para fazermos mais um estudo bíblico. Hoje, vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 2, terminar o capítulo 1 e adentrar no capítulo 2. Quero convidar você a estar comigo, a mantermos fiéis nesse propósito. São apenas 15 minutos por dia, uma caneta, a palavra de Deus e o desejo de conhecê-la, de conhecer o Senhor e assim crescer na intimidade com Ele. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis as faces da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, vamos concluir aqui o capítulo 1. Nós vimos no início do livro dos Reis que Davi está ficando velho, né? Que um dos seus filhos, o irmão de Absalão, chamado Adonias, tenta usurpar o seu trono, mas o profeta Natan, junto com outros sacerdotes e também alguns da parte do povo de Israel, desejam que o filho de Betsabeia, Salomão, possa ser o novo rei, né? Como Davi havia prometido. Davi então realiza essa passagem. Salomão então é consagrado o rei de Israel. E nós concluímos ontem com essa, justamente pertinho aqui no versículo 30, no versículo 40, foi o nosso último versículo ontem do nosso estudo bíblico. Vamos aqui dar continuidade a essa história. Salomão foi consagrado rei. O que aconteceu? Versículo 41. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram um barulho. Que barulho? Barulho de festa. Quando ele foi consagrado rei, as trombetas tocaram e o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todos os convidados ouviram um barulho. Eles tinham acabado a refeição. Joabe ouviu até mesmo o toque da trombeta e perguntou: Por que esse barulho e alvoroço na cidade? Estava ainda falando quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias disse para Jonatas: Entra, pois és um homem honesto e certamente trazes boas notícias. Jonatas respondeu a Adonias: De fato, o rei Davi, nosso senhor, acaba de proclamar Salomão rei. O rei mandou junto com ele o sacerdote Sadoc, o profeta Natan, Banaías, filho de Joiada, os sereteus e os feleteus. Fizeram-no montar na mula do rei, e o sacerdote Sadoc e o profeta Natan o ungiram rei em Giom. Voltaram de lá soltando gritos de alegria, e a cidade estava alvoroçada. É esse o rumor que acabais de ouvir. Além disso, Salomão já está sentado no trono real, e os oficiais do rei já vieram felicitar o rei Davi, nosso Senhor, dizendo: Que o teu reino, que o Deus glorifique o nome de Salomão, mais ainda que o teu, e que ele engrandeça teu trono mais que o teu. Então o rei se prostrou sobre o seu leito, e assim falou: Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que permitiu que meus olhos vissem hoje alguém sentar-se sobre o meu trono. Veja a notícia que esse rapaz, o Jonatas, traz para Adonias, que estava ali, teoricamente, em festa, né? Tramando para tomar posse do reinado de Davi. Versículo 49. Então todos os convidados de Adonias entraram em pânico, levantaram-se e cada qual partiu para um lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se e foi se agarrar aos chifres do altar. Veja, a palavra de Deus lá em Êxodo, em Levítico melhor, vai falar sobre a questão do altar, sobre a tenda, sobre a tenda do encontro.
E tem uma partezinha lá que fala o seguinte, que quando alguém cometia um pecado e se agarrava, né, ao altar, ao chifre do altar, ele não poderia ser morto. Ali era como se fosse um porto seguro para ele, um refúgio. O que é que isso traz para nós no dia de hoje? Quando nós nos agarramos no Senhor, quando nós estamos presos ao Senhor, quando nós estamos buscando os seus sacramentos, a confissão, a Eucaristia, e temos uma vida de oração, quando nós nos agarramos ao altar, nós não seremos mortos, nós não encontraremos o inferno. Então, Adonias fez isso. Teve medo do rei Salomão e se agarrou aos chifres do altar, dizendo que o rei... Versículo 51. A notícia foi comunicada a Salomão com essas palavras. Eis que Adonias teve medo do rei Salomão e se agarrou aos chifres do altar, dizendo que o rei Salomão me jure hoje que não mandará matar seu servo à espada. Salomão então respondeu: se ele se portar como uma pessoa honesta, nem sequer um de seus cabelos cairá por terra. Mas se for surpreendido em falta, morrerá. E o rei Salomão ordenou que o descesse do altar. Ele veio, prostrou-se diante do rei Salomão, que ele disse: vai para casa. Então veja, outra coisa que a gente aprende aqui. Salomão diz: olha, se ele se portar como uma pessoa justa, honesta, nada lhe acontecerá, mas se cair em falta, morrerá. Se nós aqui na terra nos portarmos como pessoas honestas, se nós aqui na terra nos portarmos como pessoas justas, fiéis a Deus, seguindo os seus mandamentos, vivendo a caridade, amando acima de tudo o Senhor e amando o nosso próximo, se nós vivemos santamente, nada nos acontecerá. Mas se cometermos pecado, morreremos. Veja, é claro que aqui há o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, Deus que nos perdoa, etc, etc. Mas nós precisamos entender o seguinte dessa palavra. Aquilo que Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte. Isso é verdade. O salário do pecado é a morte. Nós não podemos mais ficar no pecado. Nós não podemos permanecer no pecado. O salário do pecado é a morte. Então precisamos ser firmes na caminhada do Senhor. Bem, com essas palavras, nós concluímos o capítulo 1. Eu quero convidar você a adentrar comigo na primeira parte do capítulo 2. É um capítulo também grande, nós vamos concluir amanhã. Mas aqui eu quero convidar você a adentrar comigo no capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Veja, isso é muito bonito, essa palavra. Aproximando-se o fim de sua vida, Davi ordenou ao seu filho. Davi está morrendo. Chama Salomão, né? E vai dar um testamento, um direcionamento, as últimas palavras de um pai ao filho. Ele diz: vou seguir o caminho de todos, ou seja, vou morrer. Todo mundo morre. Todo mundo morre, né? Por que nós temos tanto medo da morte? Se ela é a passagem para a vida eterna. Vou seguir o caminho de todos. Agora ele dá uma ordem, olha só. Ser forte e porta-te varonilmente. Em outra tradução vai dizer: ser homem. Porta-te como homem, como varão. E aqui uma palavra muito para nós homens, né? Infelizmente a ideologia feminista afeminou os homens, né? Uma geração de homens fracos em todas as áreas, como pais, como sacerdotes. Nós vemos uma geração de homens que precisam ouvir essa palavra de Davi a Salomão: ser forte e porta-te como homem, e porta-te varonilmente, e seja varonil, seja macho, não é? Homem, exerce teu papel, não seja afeminado. Isso é uma palavra de Deus, está aqui. Porta-te como homem, sabe o teu lugar. Então eu preciso dessa palavra hoje, você precisa dessa palavra hoje.
E aí ele dá o terceiro versículo dá uma direção geral para todos, homens e mulheres. É uma ordem de Deus acompanhada de uma promessa. Escuta. Seguirás a observância de Yahvé teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas, seus testemunhos, conforme estão escritos na lei de Moisés. Se você fizer isso, andar nos caminhos do Senhor, observar seus estatutos e mandamentos, suas normas, seguir a lei de Deus. Por isso que a gente lê a Bíblia para quê? Para conhecer a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor e pedir a graça de segui-la, de vivê-la. Se nós fizermos isso, nós devemos fazer, é uma ordem, aí vem a promessa. A fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. Entende? Em todos os nossos projetos, em tudo que nós empreendemos, seremos bem-sucedidos. Porque se nós seguimos o Senhor. Então, é uma promessa maravilhosa. Você quer ser bem-sucedido em tudo que você faz? Obedeça a lei de Deus. Viva em Deus. E acima de tudo, mesmo que você aparentemente não seja bem-sucedido aqui na terra, você será bem-sucedido na vida eterna, na eternidade, no infinito. Né? E também seguir a voz de Deus e a ordem de Deus para quê? Para que Deus cumpra todas as promessas que Ele fez a nosso respeito. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós somos infiéis, as promessas de Deus não se cumprem em nossa vida. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos abusar da misericórdia de Deus. Então, para que as promessas de Deus se cumpram, nós precisamos ser fiéis às suas ordens. É o que ele vai dizer no versículo 4. Para que Yahvé cumpra a promessa que me fez, dizendo: se os teus filhos conservarem boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais se faltará alguém no trono te faltará alguém no trono de Israel. E aí ele dá esse direcionamento. Né? E agora ele vai dar direcionamentos muito concretos sobre algumas pessoas, algumas coisas que Salomão tem que resolver. Ele vai dizer: sabes também o que me fez Joabe, filho de Sárvia, o que ele fez aos 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, aos quais matou, vingando em tempo de paz o sangue derramado na guerra, e manchando de sangue inocente o cinturão de seus rins e a sandália dos seus pés. Agirás com acerto, não deixando que seus cabelos brancos desçam em paz ao Sheol. Aos filhos de Bezalai, o Gaaladita, porém tu o tratarás com bondade, e eles estarão entre os que comem a tua mesa, pois tal foi o auxílio que me prestaram quando eu fugia diante do teu irmão Absalão. Tens contigo Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, que me amaldiçoou violentamente no dia em que parti de Manaim. Mas como ele desceu para me encontrar no Jordão, jurei-lhe por Yahvé que eu não o mataria pela espada. Tu agora não o deixarás impune, sensato como és, saberá como tratá-lo, para fazer descer ao Sheol com sangue seus cabelos brancos. Ou seja, Davi disse: olha, acerta as contas com Joabe, porque ele trouxe maldição para a vida dele, né, e para nós. Acerta as contas com Semei, né? Eu não o mataria, mas acerta a conta, porque a maldição de Semei pesará sobre os descendentes de Davi, né? A maldição, como a bênção, continua eficaz. Para anulá-la é preciso revertê-la contra o seu autor. Então, Davi estava impedido de fazer isso por causa do seu juramento, mas Salomão não tem esse compromisso. Então ele precisava matar Semei para matar a maldição, né? Então essas foram as últimas palavras de Davi. E ele termina aqui o versículo 10. E Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O reinado de Davi sobre Israel durou 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos. Em Jerusalém, 33 anos. Bem, vamos parar por aqui. Amanhã a gente conclui o capítulo 2. O que Deus falou com você? Deixe aqui nos comentários, compartilhe e até amanhã.